Alô, doutor! Sempre um médico em sua casa. No Tarde Total Gazeta M. Comunicando, Rubinho Trindade. Sou eu, a alegria do seu rádio. Boa tarde, são 2h32. Gente, hora da gente trazer aqui a participação da psicopedagoga Luciana Brits, falando sobre autismo, hein? O autismo que acho que é um assunto que está ganhando mais popularidade recentemente, né? Então, e que ganhou espaço inclusive em novelas, em notícias, mas ainda assim, gente, há quem não conheça ou que talvez até nem saiba identificar. O autismo já soma um total aí de 150 mil casos por ano só aqui no Brasil, hein? E recentemente foi lançado o livro Mentes Unidas, da psicopedagoga Luciana Brits, que inclusive conversa com a gente agora, falando um pouco mais sobre esse tema. Luciana, boa tarde, tudo bem? Oi, Rubinho, boa tarde a você e a todos os ouvintes. Prazer ter você com a gente hoje aqui no nosso Tarde Total, seja bem-vinda. Primeiramente, Luciana, o que é o autismo? O autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento, né, que tem origem aí neurobiológica e é um transtorno que afeta aí, nos Estados Unidos a gente já está tendo a prevalência de 1 a cada 47 nascimentos. Né? É um transtorno que a gente fala que afeta as habilidades comportamentais, a linguagem, né? E principalmente a habilidade social das pessoas. Tá, e existem diferentes graus de autismo? Sim, sim. A gente, quando a gente fala, né, transtorno do espectro do autismo, a gente está falando que existem níveis de autismo. Então você tem desde pessoas com autismo, aproximadamente 30% têm inteligência normal e alguns têm até inteligência acima da média, né? Alguns têm deficiência intelectual grave. Então é um quadro que ele é multiforme, né? É o mesmo diagnóstico, mas com muitas caras diferentes. Tá certo. Luciana, como é que é o diagnóstico? Como que a gente pode saber se o nosso bebê é autista ou não? Então, isso é uma coisa que é muito importante, porque quanto mais cedo nós diagnosticarmos, ou pelo menos a gente identificar esses atrasos, principalmente o atraso de atenção social, atenção compartilhada, atraso de linguagem, né? A gente consegue melhorar muito o prognóstico dessas crianças. Então, assim, o diagnóstico, ele é clínico, tá? Você não tem um exame para saber se é autista ou não. Então, é um diagnóstico que depende aí de observação e de conhecimento, tanto dos médicos quanto dos professores, né? De todos os profissionais aí envolvidos em desenvolvimento infantil. Uhum. Tem algum fator, assim, que desencadeia o transtorno? Fatores hereditários, metabólicos, problema que ocorre? É caso a caso? Como é que é isso? Sim, a gente sabe, por exemplo, que o autismo ele tem uma grande prevalência genética, sim, né? Então, se você tem algum caso de autismo na família, a probabilidade de você ter outro é grande, né? Além disso, nós temos, por exemplo, a prematuridade, né? Sabemos que crianças prematuras, elas têm mais risco de desenvolverem o autismo, enfim, existe aí um componente genético e ambiental, mas o componente genético, ele é bem significativo, principalmente no transtorno do espectro autista. Gente, hoje nós estamos conversando aqui com a Luciana Brits, ela é psicopedagoga, falando sobre autismo. Luciana, esse distúrbio ele é mais frequente assim em meninos e meninas? Tem alguma diferença ou não? Sim, ele é uma proporção bem maior em meninos do que em meninas, tanto que a cor do autismo é azul, justamente porque dá mais em meninos do que em meninas. Mas isso não quer dizer que as meninas não tenham, às vezes a gente acha que são só os meninos. O que a gente costuma ver, às vezes, quando acontece em meninas, os casos, em grande parte das vezes, eles costumam ser até mais graves que nos meninos. Mas no caso das meninas também a gente tem graus, né, mais graves e graus mais leves do autismo. E como é que é feito o tratamento? Existe tratamento? Como é que funciona? Sim, graças a Deus existe. E quanto mais cedo for feito o diagnóstico, nos Estados Unidos, por exemplo, com 1 ano e meio de idade, as crianças já são encaminhadas quando tem suspeita para intervenção precoce. Né? Então o tratamento ele é médico, né? À medida que existem algumas medicações
para melhorar a questão da sintomatologia do autismo, né? Por isso que o médico tem que estar presente, né? O fonoaudiólogo, o psicólogo, enfim, é uma terapia multidisciplinar. Vai depender de cada caso para ver assim, o que está mais prejudicado na criança, para ver qual profissional que vai estar ali atendendo aquela criança. Mas é muito importante que essa terapia ela seja assim intensiva, né? Não adianta fazer às vezes uma vez por semana, 2 vezes por semana, tem que ser algo intensivo para que realmente haja aí uma modificabilidade no cérebro, para que isso realmente aconteça. Uhum. Olha, a Ana Lúcia aqui do Dom Bosco está perguntando pra gente, ela diz o seguinte, que o filho dela nasceu tem 3 dias, ela é lá do Dom Bosco, e está querendo saber o seguinte, tem como prever, é possível prever, ela disse assim, será que o meu filho vai se desenvolver normalmente? Será que ele vai ser autista? Como é que a gente tem alguma forma de prever isso? Então, com 3 dias de vida é muito novinho, né? Não dá pra gente prever. Mas uma das coisas que a gente tem que ficar muito atento é na nossa família. Tiveram casos de pessoas com algum tipo de transtorno mental, esquizofrenia, TDAH, porque o autismo ele também está correlacionado a transtornos psiquiátricos. Uma coisa muito importante, que é um dado muito significativo, com 1 aninho, né, a criança tem que estar falando aí pelo menos umas 50 palavrinhas, 1 ano e meio mais ou menos, mas com 1 ano, quando você apontar, a criança já tem que olhar, se você falar o nome da criança, né, até 1 ano de idade, ela já tem que olhar, ela tem que perceber que está sendo chamada, né, aqueles gestos sociais de bater palminha, né, aquela brincadeirinha do achou, né, tudo que envolve a questão social, que é mais desenvolvida aí depois dos 9 meses, a gente já tem que ficar um pouco de olho em relação a isso. Uhum. E Luciana, como é que funciona, por exemplo, o aprendizado de uma criança autista na escola? Isso é uma pergunta muito importante, né? Porque hoje, em tempos de inclusão, né, os professores têm que estar muito capacitados para estar recebendo essa criança. Como eu acabei de falar, cada criança... Bom, todas as crianças são únicas, né? E no autismo isso não foge à regra. Então, você vai ter crianças que vão ter um desenvolvimento escolar mais rápido que outras, que vão poder aprender a ler mais facilmente, outras vão ter dificuldade, às vezes nem vão desenvolver leitura, né? Até dentro do espectro mesmo, aproximadamente 30% das pessoas com autismo desenvolvem fala. É o que a gente chama de autismo não verbal. Então vai depender de cada caso, mas é muito importante o professor estar amparado pelos profissionais que atendem essa criança e pela família. O professor sozinho, ele não dá conta de fazer essa inclusão se não tiver esse respaldo. Ok, mais um ouvinte aqui perguntando, a Janaína de Feorosa está querendo saber o seguinte, como que uma criança autista se relaciona com os pais? É carinhosa, assim como as demais? Como é que é? É muito boa essa pergunta, porque às vezes a gente fala assim, mas ele não é autista, ele beija, ele abraça, porque o autista não tem essa coisa de afeto, muito pelo contrário, eles têm sim, só que a demonstração é diferente. Então é igual várias crianças, tem criança que beija mais o pai, tem criança que não beija, né? Isso aí vai depender de pessoa para pessoa e de autista para autista, né? Isso é um mito, que às vezes a gente fala que o autista não tem sentimento, que o autista não se relaciona, que ele não beija, não abraça. É até engraçado que às vezes a gente vai perguntar para a mãe e tal, não, ele não é autista, porque ele beija, ele abraça. Mas é sempre bom a gente ver assim, a forma com que isso é feito, né? Geralmente essas crianças elas fazem isso de uma forma meio diferente das outras, mas isso não quer dizer que eles não tenham amor e não tenham carinho. Né? Bom, pra gente encerrar, Luciana, como encarar o preconceito e a dificuldade na aceitação? Eu acho que é somente conhecendo, né? O conhecimento, né? A Bíblia fala, né? Conhecerei a verdade vos libertará. E quando a gente fala nisso, a gente está falando em todos os sentidos, principalmente na ignorância. Então, é urgente, né, que a gente conheça mais sobre o autismo, já que a gente tem aí uma proporção, né, de quase um nascimento a cada 47 nos Estados Unidos. Então, todo mundo vai topar aí com pessoas autistas, vão ter aí nos seus estabelecimentos comerciais, vai ter no shopping, vai ter no cinema.
Então, assim, antes da gente ter a questão do preconceito e tudo isso, é muito importante a gente se informar, né? A gente poder conhecer. As escolas dos nossos filhos poderão ter crianças com autismo, enfim, todos os lugares. Por isso que é muito importante a gente entender que, de repente, no momento que eles estiverem passando por uma crise, eles estão gritando, ele não tem educação, não, entender que aquilo, de repente, pode fazer parte do quadro, ver o que a gente pode ajudar, e não, na verdade, ficar tendo esse tipo de questão preconceituosa. Então, a única forma da gente combater o preconceito é conhecendo mesmo. Muito bem. Luciana, eu vi aqui que você, junto com o Clay Brits, que é neuropediatra, vocês lançaram aí o livro Mentes Únicas, né? E mostra exatamente isso, que o autismo ele não é o fim de tudo, né, com os filhos e com os familiares. Fala um pouco mais sobre esse livro. Sim, até porque já é um termo pesado, né? Quando você fala autismo, já é uma coisa assim pesada. Então, o que a gente busca falar nesse livro, primeiro, né? É realmente basear todo o livro de uma forma que todas as pessoas possam entender, né? É uma literatura com ampla base científica, né? Então, tudo que a gente escreve no livro é a ciência que comprova de uma forma acessível para que pais, professores, profissionais, todos tenham acesso a esse tipo de conhecimento e que a gente propague isso, né? Para que as pessoas conheçam e se sensibilizem com essa causa, né? Que não é a minha causa, né? De repente pode ser a minha, de repente eu posso ter um filho, posso ter um neto, e daí como é que fica, né? Então é muito importante, eu posso ter ali meu aluno chegando, um paciente chegando, então é muito importante a gente poder conhecer, porque somente a gente conhecendo a gente vai conseguir, além de minimizar essa coisa de, meu Deus, é o fim do mundo, né? Como também melhorar o prognóstico com tratamentos adequados, né? Expor isso para a maioria da população. Então, esse livro ele veio muito de encontro a tentar levar esse conhecimento para a maioria das pessoas. Muito bem, Luciana, muitíssimo obrigado por sua participação. Gente, Luciana Brits, psicopedagoga, aqui falando com a gente sobre autismo hoje. Mais alguma coisa que você gostaria de falar, de repente que a gente não abordou aqui, que você gostaria de falar para os nossos ouvintes? Por favor, fique à vontade, tá, Luciana? Sim, Rubinho, assim, agora dia 2 de abril é o dia de conscientização, né, do autismo. Então, é uma data que a gente para refletir sobre isso, mas que a gente possa refletir todos os dias, né. Eu acho que falar de autismo é falar, entre aspas, né, de características que são diferentes do que a gente está acostumado de ver, está vendo por aí. E isso é trabalhar com diversidade, né? A gente trabalhar realmente acolhendo a todas as pessoas, né? E quando você acolhe o autista, você está acolhendo a mãe, o pai, a família, você está acolhendo, assim, uma série de características e poder ter essa dimensão de trabalhar com o, entre aspas, diferente, que a gente não deveria achar que é diferente, possibilita também não só um aprendizado para eles, mas eu acho que muito para a gente também. Muito bem, Luciano, muito obrigado por sua participação mais uma vez. Você que é sempre solícita, quando a gente precisa, a gente te procura e você está sempre com a gente. A gente agradece muito mais uma vez por sua participação, tá? Tá, joia. Eu que agradeço, Rubinho. Um abraço a você e a todos os ouvintes. Grande abraço. Tá aí, Luciana Brits, gente, hoje falando com a gente sobre autismo, tema muito importante e bem lembrado ela que esse livro que foi lançado aí, Mentes Únicas, junto com o neuropediatra Clay Brits, já está à disposição nas livrarias. Se você tem alguma dúvida também, algum interesse, pode procurar aí. Acho que é um tema muito importante, inclusive até mesmo porque a gente vive hoje, né? Tempos onde diagnósticos são mais rápidos para serem descobertos, né? E melhor de tudo, como eu falei hoje, respeitar a diferença das pessoas. Todos nós somos filhos do mesmo Deus, mas somos diferentes, não é? Então a gente precisa aprender a conviver com a diferença, até mesmo quando a diferença não parece que existe, não é verdade? Bom, já sabe, né? No sábado, a partir do meio-dia, a gente traz aqui a reapresentação aí dos melhores temas, os assuntos que foram discutidos, debatidos e falados aqui no nosso Alô Doutor, sempre com aquele profissional que traz para você muita informação para tirar todas as suas dúvidas. Então, no sábado, pode ter a reprise aí dessas entrevistas, esses bate-papos que você curte, confere e acompanha aqui no nosso Alô Doutor, sempre às 2:30 da tarde. Alô Doutor! Sempre um médico em sua casa, no Tarde Total Gazeta M.